Ao lado de franquias como Shrek e Madagascar, Kung Fu Panda faz parte do leque de animações do estúdio DreamWorks, lançadas nos anos 2000, que fizeram um estrondoso sucesso e marcaram a infância de toda uma geração, tirando o status hegemônico que a Disney/Pixar ostentava até então no ramo. Adaptando aspectos milenares da cultura chinesa, o longa introduz um protagonista pouco convencional para tal contexto, e até mesmo para a jornada do herói que se propõe a retratar, revelando uma mensagem positiva em meio ao seu humor concebido da forma mais sincera e genuína possível. O protagonista da trama, o Panda Po, vive seus dias preso ao pequeno comércio do pai, um restaurante especializado na venda de macarrão em um pequeno vilarejo da China Imperial. Aparentando ser um jovem no final da adolescência, ainda com traços de imaturidade e tendo vivido toda a sua vida sob a proteção de seu pai, Po exibe um comportamento um tanto quanto desmotivado em ter que seguir o ofício de seu pai, passando suas noites sonhando com um dia em que poderia se tornar um lutador de Kung Fu, assim como os outros grandes 5 furiosos do palácio no topo do vilarejo, mas que rotineiramente, ao amanhecer, precisa retornar à sua rotina no restaurante, vendendo macarrão e acatando as ordens de seu pai, a fim de não decepcioná-lo. A trama se inicia no momento em que o grão-mestre Hong Wei, um grande lutador e líder do Palácio de Jade, consegue pressentir que o ex-aluno de seu colega e amigo Mestre Shifu, conhecido como Tai Lung, conseguiria se libertar de sua prisão em breve, causando destruição e caos por onde passasse, em sua busca por vingança contra Shifu e o próprio Hong Wei, por não ter sido escolhido como o dragão guerreiro no passado, sendo este o único apto para possuir o pergaminho do dragão, conhecer o poder ilimitado e derrotá-lo. Em virtude disso, o palácio organiza a cerimônia de escolha do próximo dragão, o que movimenta todo o vilarejo, que se reúne para assistir à cerimônia, inclusive Po, que eufórico incentiva todos os clientes do restaurante a irem assistir, indo ele próprio em direção ao palácio para também ver a cerimônia. Entretanto, graças ao seu pai, que o pede para que leve uma barraquinha de macarrão e venda durante a cerimônia, o protagonista acaba ficando de fora do espetáculo, e por não conseguir assistir, se vê na necessidade de improvisar sua entrada no palácio, recorrendo a uma cadeira repleta de fogos de artifício para tentar transpassar os muros do local, mas inadvertidamente caindo entre o grão-mestre e a lutadora tigresa, sendo desta forma escolhido como o próximo dragão guerreiro, responsável por proteger o Vale da Paz e deter Tai Lung. A escolha de Po como o próximo grande mestre do Kung Fu acaba sendo considerada controversa entre todos os núcleos de personagens da trama. O mestre Shifu, que acaba encarregado de treiná-lo e guiá-lo nos caminhos da arte marcial, adota uma postura de negação frente à escolha, considerando-a um acidente, e inicialmente fazendo com que o treinamento de Po fosse o mais rígido possível, com o intuito de que este desistisse e abrisse caminho para que a tigresa o substituísse. Os 5 furiosos, embora mais contidos do que seu mestre, também esboçam em um primeiro momento uma reação de rejeição e até mesmo veem Po com um olhar de desdém, recriminando-o em segredo e o excluindo de todas as atividades do grupo. Um comportamento negativo, mas justificável, se levado em conta a situação em que estavam. Seus treinamentos pareciam ter sido irrelevantes, e a ameaça de Tai Lung, que poderia, em tese, acabar com todos eles, se aproximava cada vez mais. E Po, um completo leigo nas artes marciais, havia sido encarregado de defender o vale. Um completo absurdo aos ouvidos de qualquer um, exceto Hong Wei, que em todos os momentos demonstra tranquilidade frente à escolha de Po, dizendo que o destino se cumpriria e que tal escolha não havia sido um acidente, como todos pensavam, pois o protagonista, em tempo, provaria seu valor. Assim como muitas animações, o longa carrega consigo o estigma associado a tal gênero, ser associado exclusivamente ao público infantil, o que acaba se confirmando aqui. Todo o humor e as piadas da narrativa são feitas de forma que explorem a personalidade e o comportamento simpático e atrapalhado do protagonista, bem como o próprio elemento antropomórfico dos personagens, evidenciando dessa forma o tom descompromissado e infantil da narrativa. Entretanto, mesmo tendo um roteiro simples e facilmente digerível, Kung Fu Panda não se limita ao humor e à comicidade, e assim como grande parte das animações, se propõe a entregar uma mensagem de amadurecimento e valores socialmente positivos para as crianças, como a temática do preconceito contra o protagonista, que é abordada de forma sutil durante a trama, mas principalmente através da jornada do herói, experienciada por este, mostrando que Po, mesmo com todas as dificuldades que sua aparência e peso lhe proporcionavam, ainda assim pôde se tornar quem sempre sonhou ser, exigindo apenas trabalho duro, fé e uma pitada de destino. Como presente na clássica abordagem da jornada do herói, ao ser escolhido como o próximo dragão guerreiro, Po acaba tendo sua presença convocada pelo destino,
e este, em um primeiro momento, esboça apenas o pavor e a confusão, pois não entende com precisão qual seria seu papel em meio ao contexto em que havia sido inserido, e não compreende como ele, um cidadão comum e sem treinamento, poderia se tornar da noite para o dia um herói. Mestre Hong Wei, descrito por Shifu como mais sábio do que qualquer outro praticante do Kung Fu em toda a China, demonstra ser o único a confiar no potencial de Po, mas principalmente nas obras que o destino supostamente teria feito para colocar o panda no local certo e na hora certa. A tartaruga prega veementemente, enquanto ainda viva, que tal escolha não era um acidente, como era verbalizado por todos os demais personagens do palácio, sendo sua fé no protagonista o principal motivo para que este não desistisse em todos os momentos em que foi diminuído e desfeito por seus colegas. Encontrando nas palavras de Hong Wei a vontade para continuar treinando e trabalhando duro para se tornar o maior mestre de Kung Fu de todos os tempos, pois sabia que o destino já havia feito sua parte e caberia a ele próprio se tornar, através de seu esforço, aquele que sonhava ser. As provações no caminho do protagonista são inúmeras, encarnadas principalmente através do comportamento resistente dos demais personagens em um primeiro momento para com ele, se rejeitando a ajudá-lo e treiná-lo propriamente, e o próprio inconveniente que seu sobrepeso e comportamento desajeitado proporcionavam para a prática do Kung Fu, tornando-o alguém cômico ao invés de sábio e excepcional, como era esperado de alguém apto para se tornar o dragão guerreiro. Por vezes, Po esboça querer desistir, pois tentava se convencer de que não era digno de tal tarefa, que se tornava cada dia mais importante devido à aproximação de Tai Lung. Contudo, para o protagonista, pior do que ser humilhado e provavelmente morto pelas mãos do antagonista, era a perspectiva de que teria que retornar para sua vida comum como um mero vendedor de macarrão, o que havia feito durante toda a sua vida, e o que havia o tornado alguém inerte e desmotivado, que não sentia prazer senão em sonhar em lutar ao lado dos 5 furiosos. A perspectiva de retornar à sua vida sem significado lhe aterrorizava ainda mais do que a morte, e motivado por Hong Wei e posteriormente pelos próprios 5 furiosos e Shifu, que acabam reconhecendo seu valor, mesmo com todos os inconvenientes que causava, Po abraça sua nova realidade, descobrindo seu jeito de treinar e lutar, o que mesmo inortodoxo prova ser eficiente na medida do possível, pois o segredo para se tornar o dragão guerreiro não estava contido em mera força bruta ou poder, mas no simples fato de acreditar em si próprio. Seu inevitável confronto com Tai Lung se desenrola propositalmente de forma cômica, com Po vencendo quase que totalmente pela sorte e por seu estilo não convencional de luta devido ao seu peso e porte físico, evidenciando o tom descompromissado da trama, e também a mensagem de que suas diferenças não eram um fator limitante, mas uma vantagem, pois faziam com que Tai Lung não conseguisse prever seus movimentos. O antagonista, que lutava com ferocidade e violência, o fazia por ambição, tentando conquistar e ostentar o título de dragão guerreiro, o que o havia tornado inapto no passado e novamente incapaz, pois uma vez que coloca as mãos no pergaminho, não compreende o significado deste, ao contrário de Po. Quando coloca as mãos no pergaminho do dragão, que prometia poder ilimitado, Po, assim como os demais personagens, esperavam uma fórmula mística para alcançar tal poderio, mas ao se depararem com o vazio, seus espantos são evidentes. Entretanto, com o tempo, o destino prova que Po não havia sido escolhido por acaso, com este compreendendo que seu valor não estava em anos de treinamento, mas na capacidade de superar todas as dificuldades e julgamentos que o mundo empunhava a si, e mesmo assim, continuar acreditando em si próprio e em sua capacidade de evoluir, o único caminho possível para se tornar o grande lutador que o mundo clamava que fosse. Po compreendeu que, ao contrário do que se acreditava até então, o destino existia e o havia ajudado, mas não era inalterável. Ser um fracasso ou um grande mestre do Kung Fu cabia somente a ele próprio, e uma vez que compreendeu o significado do pergaminho, conquistou a confiança necessária para ir de encontro com tudo e todos, enfrentando Tai Lung e o vencendo justamente por acreditar em si mesmo, conquistando dessa forma o respeito de todos, inclusive o seu próprio. Cumprindo sua tarefa, Kung Fu Panda ensina que para se tornar um grande herói e profissional, estigmas e preconceitos não devem ser levados em consideração, apenas o ato de se acreditar em si próprio. Retratando a jornada de um herói não convencional, o longa demonstra que a vida contém dificuldades e inúmeras provações, mas desde que se trabalhe duro e acredite em si próprio, todas elas podem ser superadas, cabendo somente a cada um de nós possuir a vontade e a coragem para seguir nossos próprios sonhos e nos tornarmos quem realmente ansiamos ser. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.